Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e a gente vai falar sobre um assunto que eu entendi, com o tempo, e eu vejo isso em outras dinâmicas também. Nós e o gêmeo, nós sempre estivemos conectados um com o outro, antes mesmo, desse despertar. E como, eu cheguei a essa conclusão? Porque a gente acha, que nós e o gêmeo, a gente só se conecta a partir do despertar. Isso não é verdade. Nós sempre fomos conectados desde o nosso nascer. E eu vou trazer aqui algumas questões. Uma delas, foi que eu passei por um trauma quando criança, e eu sou 7 anos mais velha que o meu gêmeo, e 6 anos e pouco, quase 7 anos. E o que eu entendo, quando eu passei por esse trauma, eu tinha uns 2 anos. E foi mais ou menos o seguinte, meus pais saíram para dançar e eu fiquei em casa. E eu não dormia de luz apagada, Minha mãe sempre deixava a luz acesa. E aquele dia, quando eu acordei, estava a luz apagada. E em uma das vezes, e eu acordei chorando, E em uma das vezes que eu fui fazer limpezas, sobre esse trauma, que eu fiz Theta Healing, fiz alguns Theta Healings com a Fraternidade Branca, e essa conexão, esse trauma, ele aparecia. Eu via o meu gênio ali, via ele como ele é hoje, e eu não entendia por que ele estava naquela situação. É que na verdade, ele estava no plano espiritual nessa época, eu só tinha 2 anos, e ele estava ali me acolhendo. Quando eu era criança, que aconteceu, talvez eu não me conectasse, ainda com essa frequência dele ali, mas quando eu fui limpar, essa situação, eu via ele ali. Ele estava tentando de alguma forma me acalmar também, porque eu fiquei com medo, porque eu estava no escuro e não me via ali amparada pelos meus pais. Então ele estava ali junto. E eu vi ele, em algumas sessões eu vi ele. E eu entendi que ele estava me cuidando. Outra vez também que eu me conectei foi quando eu tinha ali pelos meus 6 anos, 7 anos, eu não sei bem a data porque eu não fiz as contas, mas mais ou menos uns 6 anos eu tinha. E quando o meu gêmeo nasceu, eu lembro que eu estava deitada, olhando para o teto. E quando eu olhava para o teto, era um teto de madeira e tinha, as suas tabuinhas, e essas tábuas, elas faziam um movimento assim. E eu fiquei com essa lembrança por muito tempo. Eu não entendia, porque quando eu comecei, na adolescência, eu lembrava disso, eu achava que eu estava ficando louca, porque às vezes acontecia de eu olhar, se eu ficasse muito aficionada olhando para o teto, eu sentia aquela mesma vibração. Eu lembro que quando eu era criança, que eu olhava para o teto e via isso, eu via um rosto de uma criança, de um bebê. E na época eu não entendia por que eu via aquela criança, porque eu era outra criança, então eu não entendia. E hoje, eu pensando nesse despertar, eu lembro que foi bem a época que o meu gêmeo nasceu. Então, para ver como há essa conexão, por mais que a gente não entenda, com o nosso racional. Outra questão também é que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a ter, eu tive síndrome do pânico, depois eu tive uma depressão.
E quando eu tive essa situação, né, de depressão, se prolongou por muitos anos essa depressão, e eu tinha umas recaídas e voltava naquela situação. E o meu gêmeo, né, quando ele saiu ali, né, quando ele estava na adolescência indo para a vida adulta, ele passou por muitas questões de introspecção, né? Ele viveu a vida de um eremita por muito tempo, uma vida de um monge praticamente, né? Ele fez peregrinações, e ele estava tentando se reconectar, né? Se conectar com o espiritual, tentando encontrar respostas sobre a vida dele, assim como eu estava naquele limbo e eu me sentia, né, submersa, não tendo contato com a minha espiritualidade porque estava desolada. E ele, por outro lado, ele estava também, né, no seu casulo, mas em contato com a espiritualidade, né, tentando encontrar um eixo na vida dele, assim como eu. E você entende, né, que há nessa dinâmica um vácuo, né, que a gente acha que cada um teve sua vida e o seu processo, mas de certa forma ainda estávamos conectados, mesmo não tendo essa conexão de fato, né, no físico, no plano físico, mas houve sim, né, uma transição ali energética de certa forma, onde um complementava o outro, né? No momento que eu estava fora da espiritualidade, desconectada, ele, como DF, estava se conectando com o seu espiritual, tentando encontrar respostas, assim como eu. E para vocês entenderem, né, o tamanho dessa conexão. E hoje, né, eu entendo que se tivéssemos um encontro, né, nessa fase onde eu estava perdida, a gente não ia conseguir ancorar esse amor. Eu tive, né, uma resposta um dia do meu Exu. Para quem não sabe, eu sou um bandista. Hoje eu não uso mais o branco, eu não trabalho mais na Umbanda, né, não faço mais meus trabalhos na Umbanda, mas eu desenvolvi a minha mediunidade na Umbanda. E quando eu fiz 40 anos, né, eu estava com a minha vida toda revirada e eu decidi que eu queria sair daquilo, né? Eu decidi, porque eu tive, né, que decidir sair daquela vida que eu tinha, né? E eu entrei para a Umbanda e a minha vida começou a melhorar, né? Eu consegui estudar, porque eu não conseguia fazer nada na matéria, né? Eu não tinha uma evolução constante, eu era muito atacada espiritualmente. Então eu decidi sair daquilo, e depois dos 40 ali que eu desenvolvi minha mediunidade, o meu Exu, ele falou para mim o seguinte: ele disse que se eu não desenvolvesse a minha mediunidade, talvez eu não conseguisse me conectar com o meu gênio. E isso foi muito pontual, porque eu estava num limbo praticamente, né? Eu melhorava um pouco, né, da minha depressão e acabava voltando. Eu ficava nesse eixo, né? Melhorava e voltava, melhorava e voltava. Eu não conseguia me firmar na matéria. Eu não conseguia, não conseguia um contato com a espiritualidade. É como, no meu ver, eu me via, né, como muito separada da espiritualidade. E hoje eu entendo, né, que foi esse processo que eu passei, foi muito da minha família, muito das coisas que eu vim tratar aqui, né, das minhas feridas emocionais. Hoje eu entendo que precisou talvez dessa distância da espiritualidade, mas vocês entendem que o meu gêmeo, né, espiritualmente ele sempre me ancorou espiritualmente, mesmo o meu racional não entendendo, né. Na época
E quando eu despertei, e eu tive que fazer esse eixo, né, com a espiritualidade, mesmo sendo na Umbanda, os meus mentores e guias ali da época, eles me ancoraram, né, eles que conseguiram me desvencilhar daquela situação que eu vivia. Então foi onde que eu consegui despertar. Porque se eu tivesse despertado, né, na época em que eu ainda estava muito no material ali, muito na Matrix, né, vivendo aquela vida da Matrix, eu não ia despertar, né, eu ia olhar para ele como um personagem da 3D, né, como um daqueles relacionamentos que eu tive, então eu não ia conseguir despertar. E há sempre, né, essa dualidade, né, nas dinâmicas de chama gêmea. Por muito tempo ainda a gente desperta para o vínculo e ainda olhamos o outro como separado, que não somos separados, né? Somos um só. E a gente coloca, né, o outro numa caixinha, como um relacionamento de 3D. E esse relacionamento ele é totalmente diferente do relacionamento de terceira dimensão. Ele é um relacionamento espiritual. E quando eu consegui me erguer ali com 40 anos, o meu gêmeo também conseguiu sair, né, daquele casulo que ele vivia. Ele conseguiu ver as coisas mais amplas, ele conseguiu movimentar a vida dele de um jeito diferente. Ele teve um despertar dele, um despertar espiritual também. Antes, né, antes desse despertar de chama gêmeas, ele teve o despertar espiritual dele. Então ele conseguiu se desvencilhar daquela dor que eu vivia, né? E que na verdade que eu vivia não, que nós dois, né, estávamos emergidos, digamos assim. Então ele conseguiu movimentar a vida dele e conseguiu fazer as coisas dele na matéria também e no espiritual dele. Ele conseguiu se erguer. E eu, do meu modo, eu também, de certa forma, consegui me movimentar, né, na matéria, depois que eu desenvolvi a mediunidade, e também consegui, né, estudar. Eu fiz a minha faculdade depois dos 40 e consegui encontrar, de certa forma, um eixo para a minha vida, né, o que eu queria mesmo, né, mesmo entendendo que depois do despertar espiritual que eu tive, né, a minha vida, ela desmoronou praticamente, né? Eu tive que remexer tudo que eu tinha atingido até o momento. E eu entendi, né, que hoje, né, eu sou outra pessoa, né? Aquela Fabiana que existiu anos atrás não existe mais. Eu não me conecto mais com aquela Fabiana de antes. E todo o meu profissional, o meu material, a minha vida em si, ela modificou totalmente do que eu ancorei, né, do que eu busquei até o momento, né. Hoje eu sou outra mulher, outra pessoa, e é assim mesmo que funciona. E o DM ele tem essa visão, né, quando ele passa pelas suas curas ali e ele tem que movimentar a vida dele novamente, muitas vezes, para ancorar, né, isso na matéria. E para vocês entenderem, né, que vocês sempre estiveram desconectados de certa forma, por mais que não se conheciam, né, não tiveram contato, a vida de vocês sempre foi um pouco, de certa forma, complementar uma a outra, uma ajudava a outra mesmo à distância. E esse insight eu tive, né, conforme eu fui passando pelas curas e acessando coisas, eu tive esse insight, porque a gente se vê muito separado do outro e nunca estivemos separados. A partir do momento que os dois estão, né, na mesma vida, ali na mesma encarnação, nunca houve, né, desconexão. Houve o véu, né, que o véu que separou a gente, né, que não deixou a gente acessar um ao outro. E eu já ouvi relatos de gente, né, que sempre ouviu o gêmeo,
né, sempre se conectou com o gêmeo, principalmente o DF, né? Ele, como ele é a parte mais espiritual, ele sempre ouviu, ele sempre sonhou com o DF, ele sempre se conectou com essa outra pessoa, por mais que ele não conhecia essa pessoa na matéria. Isso é normal, tanto é que o meu gêmeo ele sonhou comigo algumas vezes. E ele se conectou, né, já comigo, e eu por outro lado, né, como estava muito na Matrix, muito na vida material ali, vivendo a minha vida, as minhas dores, eu não conseguia me conectar com ele, porque eu estava aterrada, né, com as coisas da matéria. E quando eu despertei, né, que eu descobri essa pessoa, eu comecei, né, a acessar algumas coisas, comecei a me conectar com o espiritual. Então foi onde eu consegui sair daquele limbo que eu vivia, né, naquela escuridão da matéria, da Matrix, porque a Matrix ela quer que sejamos robôs, né? Somos os robozinhos dele que viemos trabalhar aqui para a matéria, né, para a vida deles eles ficarem muito ricos e poderosos, e nós ali trabalhando igual escravos, né, que é mais ou menos assim que acontece, né, que eu estava muito longe do meu propósito de vida, né, eu não sabia o que eu vim fazer, eu não conseguia me conectar com o que eu vim fazer aqui na matéria, aqui nessa vida, nessa encarnação, o que a minha alma veio fazer, eu não conseguia me conectar. Então eu vivia muito doente, né, sempre trabalhando e não entendia, e muitas questões e muita saturação, eu vivia saturada, e por isso, né, por esse motivo, né, eu tive a depressão ali, porque eu estava desconectada da fonte, da espiritualidade, e também desconectada do meu propósito, do que eu vim fazer. E é claro que por isso hoje em dia muitas pessoas estão doentes, né, mentalmente, porque estão desconectadas do que vieram fazer, não conseguem achar o rumo. A 3D ela faz isso, né, a terceira dimensão ela faz isso, você desconectar do que você veio fazer para você viver em função desses seres, né, aqui do planeta Terra. E hoje eu entendo, né, quanto essa conexão, esse ver, né, maior, que eu hoje consigo ver, essa conexão, quanto ela é grandiosa, quanto esse casal é grande, né, que nunca houve essa separação. A gente vê, né, a separação porque estamos ainda, né, olhando a dualidade, olhando ele separado da gente, porque mesmo, né, para quem tem um relacionamento de chamas gêmeas que o outro está casado, você precisa entender que ele é você e vocês estão sempre juntos. Ele precisa passar por aquele processo, ele mesmo estando com outra pessoa, né, vocês precisam entender que vocês são um, não há separação. O outro, ele está lá, mas ele é você e está junto sempre com você. Por mais que esse processo, né, você não entenda ainda, mas você precisa entender que ele é você, que vocês estão juntos, conectados sempre, desde a época que ele nasceu ou que você nasceu, né, isso vai depender da idade de cada uma. Esse processo, somos um. Nunca houve separação, né? As almas nunca se separaram, elas só estavam um pouco desconectadas por causa do véu, mas a partir do momento, né, que esse véu cai para o DM, né, para a parte inconsciente, ele começa a se conectar novamente com essa alma. E isso é lindo, né? E eu vejo muitas pessoas reclamando, né, dessa dinâmica de chamas gêmeas, e eu sou muito grata pelo meu gêmeo ter desse despertar que eu tive, né, porque na verdade eu despertei primeiro, né, de certa forma. Na verdade ele sempre soube do vínculo, né, ele sempre soube que tinha alguém ali que ele ainda não conseguiu acessar, mas no meu caso eu despertei para a dinâmica, onde eu vim fazer as curas, e eu sou muito grata porque eu consegui sair daquele limbo,
eu consegui sair da Matrix, e isso para mim foi a coisa mais importante que me aconteceu. Não só esse amor, né, incondicional, mas também esse sair, é como se eu me sentisse livre depois que eu saí da Matrix, porque eu sou a parte que vivia mais no material, né, mais na Matrix. Então eu consegui sair daquela dor que eu vivia, daquele ser robô como eu era na Matrix. Então eu consegui me desvencilhar, e isso para mim foi a coisa melhor que me aconteceu. Entender que eu e ele somos um, apesar desse descontato. Eu não consigo palavras para essa separação, porque a gente não tem contato no plano físico, mas na 5D temos esse contato, estamos sempre juntos na 5D, né? Na 5D onde nós vivemos juntos. E aqui na matéria, né, hoje não temos um contato verbal, um contato físico, mas eu sinto ele junto sempre. Que esse é uma parte, né, da rendição. Por isso que quando eu falo, né, eu tenho muitos vídeos falando sempre sobre se curar, é porque conforme você vai fazendo as curas e vai entrando em rendição, essa separação não existe mais, né? Você se sente junto com o outro sempre. Ele está em você, você está nele. E conforme você vai fazendo as curas, isso ressoa no outro também. Ele também não vai vendo mais a separação, né? E quando ele desperta, quando o DM, né, ou o inconsciente ele desperta, ele vai entendendo todo o processo. E quando a sua vida material começa a se ajeitar, ele consegue fazer o movimento de ir atrás da DF, né? Então, assim, por isso a gente bate tanto na questão de fazer as curas, de se olhar, de se interiorizar, né? De ser obcecado por você mesmo, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E eu só queria trazer, né, esse insight que eu tive nesse tempo, e eu ver, e para vocês entenderem o quão grande é esse despertar de chamas gêmeas, que muitas vezes a gente traz, né, como não algo não, que o despertar de chamas gêmeas é algo que não é romantizado, mas é como algo maior, né? É algo grande, é um amor que a gente não sabe explicar. E é claro que vai haver, né, esse amor. A gente diz que não podemos romantizar porque ele não é um relacionamento igual ao relacionamento de terceira dimensão, é totalmente diferente, mas é algo sublime, é um amor que não temos explicação. E hoje era isso, e eu gostaria de agradecer, né, quem se inscreve no canal e quem comenta, e à medida que eu posso também respondo os comentários. E gratidão.